Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso. Eu não sei se você percebeu, mas toda vez que Deus Ele dá um direcionamento aos nossos pastores, uma palavra que vai nortear o nosso ano, a palavra faz total sentido o ano inteiro. Aleluia. Esse ano, não sei se é novidade para você, talvez seja o primeiro culto que você esteja vindo, mas a palavra que Deus deu aos nossos pastores foi sobre consolidação. E desde que o ano começou, Deus tem tentado consolidar muitas coisas em mim. Deus tem consolidado muitas coisas na minha vida e na vida da minha família. E eu creio que isso vai acontecer na sua vida também. Porque Deus, Ele lança uma palavra e a gente caminha sobre ela. E eu creio que Deus, Ele compartilha o coração dele com os nossos pastores. E sobre o que eu quero falar com a igreja nessa noite, se eu puder dar um tema a essa mensagem, já passo para o Anderson agora nesse momento. O tema da mensagem seria: quem é consolidado em Jesus não vive de plano B. Quem é consolidado em Jesus não vive de plano B. Quantas vezes a gente até escuta o que Deus tem nos proposto, a gente até recebe a palavra do Senhor e fala, eu vou, mas a gente sempre tem um plano B por trás das costas. Porque se der errado com aquilo que Deus está me chamando para viver, eu tenho para onde voltar. Se não acontecer do jeito que Ele está falando que vai acontecer, tudo bem. Ele pediu para renunciar isso, mas tudo bem. Se não der certo, Ele pediu para renunciar meu namoro. Se não der certo, eu volto. Ele pediu para abrir mão do meu trabalho. Não, mas se não der certo, eu vou voltar para aquele mesmo lugar da onde Ele me tirou. E o que Deus tem para falar com você nessa noite, eu não sei se vai fazer sentido para você, mas para mim fez. É sobre esse lugar que Ele quer nos encontrar. Não de voltar para o lugar da onde Ele nos tirou, mas de permanecer nas palavras dele. Porque Ele chama e Ele é fiel. Mas é... Aleluia. Mas é no tempo dele, não no nosso. E muitas vezes a gente não tem essa capacidade de esperar. A gente não tem essa noção de que o que Ele tem nos chamado para viver é muito melhor do que aquilo que a gente sonha e imagina. Para Pedro, esse era um tempo de fracasso. Não sei se você já leu esse texto todo, mas esse era um momento muito difícil para todos os discípulos. E Pedro, ele era um dos discípulos mais intensos. A gente ouve falar que Pedro, ele era a orelha dos outros, ele era esquentadinho, ele era aquela pessoa flor da pele dele. Se a gente, quando acontece alguma coisa que quebra a nossa rotina, quebra aquilo que a gente tinha imaginado, idealizado, a gente muitas vezes já se frustra, já fica estressado com Deus, revoltado com as coisas. Imagina Pedro, que era do jeito que era. E nesse momento, Pedro, ele estava num período de fracasso, sabe? Porque Jesus tinha sido crucificado e ele não achava que Jesus era um fracassado, assim como muitas outras pessoas achavam. Não achava que a morte tinha vencido Jesus, mas ele se sentia um fracassado porque ele havia falhado com Deus. Ele não havia cumprido com a sua palavra com o Senhor, aquilo que ele tinha dito que ele faria. E ele sempre foi muito cheio de si, né? Quando ele foi chamado pelo Senhor, ele até foi, mas ele sempre tinha aquele erro, sabe? Porque a gente tem um encontro com Jesus, a gente até caminha com Jesus, porém tem coisas que a gente está renunciando todos os dias. A gente tem água até para você beber água. Então, dá glória a Deus aí para beber água. Glória a Deus! Foi muito curto. Obrigada, pastor. Tem muita coisa que a gente... Eu parei? Era um tempo de fracasso na vida dele. Porque ele estava se sentindo muito mal, porque ele já tinha falhado com o Senhor. Ele tinha pecado com o próprio Deus e ele tinha um ego do tamanho de uma casa. Porque ele sempre falava, não, Jesus, deixa comigo. Não, algum de vocês vai me negar. Algum de vocês vai fazer alguma coisa. Eu? Não sei, mas eu não nego. Eu, Pedro, vou negar, vou falar isso contra Jesus. Não, se for preciso morrer, Jesus, eu estou com você, estamos juntos. Mas o que aconteceu? Ele negou. O que aconteceu? Ele não cumpriu com a sua palavra. E quantas vezes a gente age assim com o Senhor? A gente fala, Deus, a gente está com você. É isso aí, é
sua palavra é melhor do que a minha. Mas na primeira oportunidade, a gente está voltando a pescar. Mas na primeira oportunidade, a gente está se sentindo fracassado. A gente se coloca nesse lugar. A gente não fracassa porque a palavra de Deus não é fiel, porque a palavra de Deus não é verdadeira, mas sim porque a gente não está disposto a esperar o tempo da palavra se cumprir. A gente não está disposto a se desgastar por completo, a caminhar com Jesus e aprender com Ele por completo. Pedro foi um homem sensacional, porque um fruto do Espírito Santo, algo que eu vejo muito nas pessoas, quando a pessoa tem um encontro com o Espírito Santo, é a transformação da vida dessa pessoa. A mudança de Pedro já é uma comprovação do que Jesus pode fazer na nossa vida, gente. Se Jesus ele transformou a vida de Pedro, que era um homem que era conhecido por ser esquemadinho, por fazer as coisas do jeito que ele queria, na hora que ele queria, e ai de quem se metesse com ele. Se esse mesmo homem Deus usou para poder pregar no lugar e muitas pessoas, milhares de pessoas se converteram, gente, tem algo especial aí nisso. Não tem como ter sido coincidência. Não tem como ter sido acaso. Porque Jesus ele faz isso com a gente. E quantas vezes a gente vive uma vida caminhando lado a lado com Jesus? Pedro ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado. E, consequentemente, ele acabou sendo mais próximo de Jesus. Não foi muito tempo de diferença dele para os outros discípulos e tudo mais. Porém, ele era aquele que estava ali mais do lado. Tem um grupo de pessoas, mas tem aqueles que você caminha mais juntos, que você chama para discipular, para você liderar. E ele estava nesse meio, sabe? Das pessoas que Jesus chamou para poder caminhar do lado dele e que Jesus treinou para poder se tornar um líder. Esse era Pedro. Ele estava caminhando mais lado a lado com Jesus. Mas mesmo assim, qualquer oportunidade ele falhava contra Jesus. E às vezes na nossa vida vai ser desse jeito. A gente vai estar até servindo na igreja. A gente vai ser uma referência para as outras pessoas de transformação do que Jesus está fazendo. Porém, a gente vai falhar. Nós somos pecadores. O único que não teve pecado realmente foi Jesus. Que ele era o cara. Esse era, ele pode falar. Mas a gente fala contra ele. Nesse momento da vida de Pedro ele estava se sentindo muito fracassado, porque ele tinha falhado contra Jesus. E teve um momento, eu não lembro exatamente o versículo, que quando Jesus ele estava se crucificado, a maioria dos discípulos estavam desgostosos com o Senhor, estavam frustradíssimos, chateados com Deus, porque achavam que a morte havia vencido o Senhor, que Jesus ainda não tinha ressuscitado. E teve um momento que Pedro, ele totalmente frustrado, porque ele sabia que ele tinha pecado contra Jesus, alguém com quem ele tinha caminhado nesse tempo, e os olhos de Pedro se encontram com os olhos de Jesus. E naquele momento, Pedro, ele sentiu uma culpa tão grande, porque imagina, alguém que deu a vida por você, alguém que te instruiu, alguém que falou o que aconteceria para você. Não era novidade. Jesus estava ali 3 anos falando que ia acontecer. Pedro, devolve a sua orelha, vou devolver a orelha porque você arrancou a orelha. Isso precisa acontecer, Pedro. Jesus avisou, não era uma novidade. Mas mesmo assim, Pedro demorou para se converter. Mesmo assim, Pedro ele pecou contra o Senhor e naquele momento ele se sentia muito culpado. Então, no contexto dessa história, pelo que a Bíblia retrata, né? Pedro ele tinha um gênio forte. E tem uma frase do Paulo que eu anotei hoje de manhã. Vou poder usar. Nada se cria, negócio copiado, irmão, ali enchido. A frase é: o processo da consolidação gera na nossa vida pressão. E eu acredito que é isso que Pedro estava vivendo. O processo da caminhada dele com Jesus virou a vida dele de cabeça para baixo. Quando a gente tem um encontro com Jesus, é impossível a nossa vida continuar do mesmo jeito. Até o nome de Pedro foi mudado.
quiser que você passe primeiro pela dor, pelo processo, para depois você alcançar. Você está disposto a esperar o tempo necessário? Será que eu e você estamos dispostos a esperar aquilo que Deus tem nos chamado para esperar? Então, a palavra que Deus tem liberado sobre a nossa vida nessa noite é que a gente precisa estar consolidado nele. Não é nas promessas, mas sim nele. Se ele falou que vai acontecer, amém. Mas se ele não falou nada, confie. Continue, porque o privilégio de fazer parte daquilo que ele está fazendo é muito maior do que o preço, qualquer preço que a gente pagar. Não se compara. Não se compara. O quão maravilhoso é você estar lado a lado com Jesus. Quando Jesus ressuscitou, depois que a notícia se espalhou, imagina aquelas pessoas, quando elas viram olhar, imaginar, meu Deus, ele estava no nosso meio e a gente não percebeu. Então, que a gente possa viver nesse lugar de caminhar com Jesus, mas de estar inteiramente com Ele, a ponto de aprender com Ele e crescer, evoluir. E Pedro, ele foi um homem que ele se dispôs, porque ele entendeu, ele se arrependeu daquilo que ele fez. Vai ter momentos que você vai se arrepender e vai dar tempo de mudar as situações, mas vai ter momentos que você falhou, que você pecou, e não tem como mais voltar atrás. Você vai ter que passar pelo processo daquilo que você fez. Alguém que fez algo muito errado, que não tem mais tempo de voltar atrás, você pode até se arrepender e é algo necessário para a sua vida. Mas vai ter coisas que você não vai poder mais mudar. E faz parte da nossa vida. Aleluia, glória. Pedro, o nome dele era Simão, né? Simão. Depois foi transformado para Cefas, Pedro, que no grego significa pedra, rocha, pedra e rocha. Nós estamos falando sobre consolidação. E nesse tempo eu ouvi algumas pregações sobre consolidar a nossa casa na rocha. Então, Deus ele estava falando para Pedro: Pedro, você é pedra, você é rocha. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aleluia. E Deus ele estava trazendo algo para Pedro, uma nova vida, sabe? Um novo olhar para aquilo que Deus estava chamando ele para viver. Pedro ele foi muito importante na caminhada de Jesus. Ele viveu muitas coisas com o Senhor, assim como a gente vive hoje em dia. Pedro ele teve a oportunidade de receber um chamado do Senhor para falar para ele assim: Pedro, agora eu vou fazer de você um pescador de homens. Deus ele chamou Pedro para poder ter a participação de algo que é eterno, gente. Você trabalhar onde você trabalha é algo muito legal. Eu amo dar aula, eu amo fazer o que eu faço. Mas quando Deus me chama para viver algo que é eterno, o nosso coração tem que estar disposto a falar: sim, Senhor. É isso. Se eu que queimo no teu coração, também vai queimar no meu. Se torna o meu propósito também. Se é o propósito de Deus, isso tem que ser o nosso propósito. Porque de nada adianta a gente correr atrás do nosso trabalho, correr atrás das coisas que nós desejamos, que nós queremos, e não corremos atrás daquele que pode nos dar a eternidade, aquele que dá sentido à nossa vida. É para a glória dele que nós fomos criados, gente. Creio que não foi fácil para nenhum dos discípulos. Eles eram pescadores profissionais, pessoas que viviam daquilo. Vai ter vezes que você vai ter gastado a sua vida em algo, a sua vida toda. E você vai achar que aquilo é seu. Mas não é. É algo que o Senhor te entregou temporariamente. E se Ele quiser pedir de volta, você está disposto a entregar? Se Ele quiser pedir de volta, será que a gente vai entregar sem reservas? Algo que Deus fala muito forte no meu coração é sobre essa entrega, sem fazer planos por trás. Porque entregar, tendo um lugar para voltar, é muito fácil. Sair de um lugar e deixar alguém
Porque se não estiver disposto, não vou querer te fazer pecar. Tá? Não se falhar. Então, Senhor, faz aquela oração difícil. Senhor, o que o Senhor quer para minha vida? O que o Senhor está me chamando para viver? É aquilo que eu quero? Está batendo com o que o Senhor quer para mim? Ou aquilo que eu estou vivendo vai contra a tua palavra? Vai contra aquilo que o Senhor tem me proposto? Será que eu estou guardando alguma coisa de reserva para caso a sua palavra falhe? Então eu te convido a fazer essa oração com o Senhor. Deixa eu voltar para cá, que eu já não pedi. Mateus 26, 33. Versículo 33. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca o abandonarei o Senhor, mesmo que todos os abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. A gente já conhece essa história, né? E aconteceu. Ele negou Jesus, assim como Jesus já sabia. Jesus, ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe daquilo que nós somos capazes de fazer. Mesmo que a gente fale: Senhor, eu nunca mais vou fazer isso. Senhor, eu vou mudar. Mas Deus, ele conhece o nosso coração. Então isso não é uma novidade para o Senhor. Mas aonde há um coração arrependido, aonde há um coração disposto a mudar, Deus, ele vai lá nos buscar junto. Toda vez que Pedro, ele cometia um erro, ele sentia. É impossível a gente pecar contra o Senhor e isso não causar nada em nós. Se não causa nada em você, se preocupe. Porque talvez o Espírito Santo não está mais em você. Talvez você já blasfemou contra o Espírito Santo e nem percebeu. Porque é impossível quem caminha com Jesus pecar, falhar, errar contra aquilo que ele tem te chamado para viver e não ficar no mínimo incomodado. Então, quando você faz algo que você sabe que Deus não celebrou e você sente aquilo no teu coração e você continua fazendo sem sentir nada, aí é algo para você se preocupar. Mas se você se sentiu constrangido com o erro, com o pecado, então o pecado ele causa vergonha. Independente do pecado, pode ser uma mentira, pode ser algo pornográfico que você viu, pode ser algo que você fez, mas causa constrangimento. E Jesus, ele gera isso em nós para que haja arrependimento, para que haja um despertar. Deus, ele está falando: desperta. Se você está sentindo que você está pecando contra mim, volta para o lugar aonde eu te chamei para você estar. Glória. Volta para o lugar aonde eu te chamei para ficar. Então se disponha a viver no centro da vontade do Senhor. Se disponha a caminhar com Ele e a viver e se parecer com Ele. Ser um pequeno Cristo nessa terra. Porque viver só por prazer, viver só por aproveitar a vida, tem muita gente que aproveita. E para isso eles não precisam nem de Jesus, né? Pode ser uma vida vazia, pode ser uma vida que no final dessa vida a pessoa pode até viver bem, mas no final dela a gente sabe que não vai ser tão legal a história. Mas se você está disposto a gastar a sua vida por amor a Cristo, esteja disposto a renunciar coisas por Ele. Pedro, ele era um ótimo pescador. Agora eu quero que você volte para mim, Alana, por favor, para a parte do versículo que eu li no começo, que é João 21. Aí é a partir do 3. Simão Pedro dos seus outros. Não. Aí, Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você. Os outros discípulos que estavam com Pedro, quando ele falou assim, ele estava frustrado, pois Jesus havia morrido, ele tinha falhado, né? Estava se sentindo culpado. E aí nesse momento ele pensou: vou voltar a pescar. Ele falou: vou pescar. E ele não estava sozinho naquele momento que ele falou que ia voltar a pescar. Tinha outras pessoas que estavam ali. Pedro, ele tinha chamado para ser um líder. Jesus tinha falado para ele: você vai ser um pescador de... Você vai ser um pescador de homens. Então ele falou que ia voltar a pescar. Então quando ele voltou, ele carregou outras pessoas com ele. Vai ter momentos da sua vida que você vai tomar decisões erradas para fazer algo que Deus não te chamou para fazer. E vai ter uma nuvem de testemunhas ao seu redor que vão ser influenciadas por você. Então quando você se dispõe a viver aquilo que Deus chamou para viver, você tem que estar completo naquilo. Porque quando nós falhamos, pessoas acabam sendo induzidas pelo nosso erro. E a gente induz o nosso irmão a pecar.
presta atenção. Enfim, quando a gente vai fazer algo errado, a gente vai levar pessoas com a gente. Então, abre o seu olho. Aquilo que você faz não afeta só a sua vida, mas afeta a vida do seu próximo também. Aleluia. Esteja disponível para o que Deus tem para fazer. Esteja disponível para ser um agente de transformação, para carregar pessoas para viver o propósito, não para afastar pessoas do propósito. Então, se você for pecar, não pegue de preferência. Não pegue de preferência. Mas se você for pecar, não comenta, não fala, não dispara, não induz o seu irmão. Resguarda o seu irmão. E quando ele voltou a pescar, os outros foram com ele também. E o que aconteceu? Todos subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Se Deus te tirou daquele lugar, você não serve mais para lá. A gente pode até tentar voltar para o lugar de onde Deus nos tirou. Ele era um ótimo pescador, eu acredito, na época que ele trabalhava com isso. Mas Jesus chamou ele para poder viver algo novo, para ser pescador de homens. E quando eles voltaram, o que aconteceu? Cessou a pesca, gente. Não conseguiu pescar nada, como assim? Pouquinho tempo, mas aprendeu. Porque às vezes, quando Deus te chama para algo, é porque Ele não quer que você volte mesmo. Não, você não cabe mais lá. Isso. Tem roupas que já não te vestem mais. Você cresceu, você já não cabe mais. Pedro, ele já não cabia mais para ser pescador. Ele já não era mais, aquele já não era o propósito dele. Deus chamou ele para viver algo. E ele tentou voltar para o lugar onde Deus o tirou. Gente, que absurdo. Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? Com Pedro parece algo tão distante, algo tão assim, nossa, Pedro, que bobo, né, Pedro? Caminhou com Jesus, viveu com Jesus, mas mesmo assim voltou, pecou. Quantas vezes a gente caminha com Jesus, a gente ouve coisas falar, todo domingo a gente está aqui, ó, tem que se arrepender, tem que servir a Jesus, tem que impactar as pessoas, compartilha, transborda lá fora. E a nossa vida continua do mesmo jeito. Qualquer oportunidade de voltar, a gente volta. Qualquer oportunidade, enquanto que Jesus está falando, a gente aproveita e já vai. E ainda carrega uma multidão com a gente. A igreja ela poderia ter avançado ainda muito mais se eu e você tivéssemos nos posicionado e permanecido naquilo que Deus nos falou. Quando Jesus falou, fiquem aí, que vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Eles esperaram. E algo aconteceu. Quantas vezes Deus ele fala algo para você? Espera aí, vai acontecer. E a gente fica, mas está demorando. Mas que horas? Vai ser de qual jeito, Jesus? Vai ser como que vai fazer? Vou falar em língua estranha, vou fazer, vou rodar, vou rodopiar aqui na igreja. Vai acontecer alguma coisa, vai mudar. Como? A gente fica muito ansioso. Eu sei, gente, é difícil, eu também sou assim. Mas Deus ele não me chamou para retroceder. Deus ele tem me chamado para andar para frente, para caminhar em direção ao propósito dele. Então, se você está voltando do lugar onde Deus te tirou, você só vai passar vergonha no mínimo. Porque tem situações de aquela pessoa que aceitou Jesus, já viu? Aquela pessoa que aceitou Jesus, depois ela se desvia e aí ela volta a fazer tudo que ela fazia antes. Gente, o pecado, ele não só te afasta de Deus, mas ele te humilha. Ele te humilha. Às vezes você vai ver a pessoa já está até na internet lá, passando vergonha, a menina, quase sem roupa, já aparecendo, passando vergonha, viraliza, aí fica com uma manchada na praça, porque o pecado ele traz vergonha, gente. Tem pecados que são ocultos, que só você e Deus vão saber, mas traz vergonha, seja aqui na terra ou seja no céu. O pecado ele é vergonha. E ele nos afasta do Senhor e daquilo que Ele tem nos chamado para viver. E pode ter certeza que um coração arrependido, Jesus ele sempre vai estar lá para poder trazer a gente de volta para o eixo. Glória. Pode passar mais um versículo, por favor? De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Eles não reconheceram Jesus. Nesse momento, Jesus já tinha
dias. E é uma luta constante. Não foi fácil para Pedro, não é fácil para mim, não é fácil para você. E a gente sabe disso. E aí Jesus chegou e perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Que vergonha. Pode passar. Isso daí vocês já conhecem a história. A rede estava bem cheia, bem pesada de peixe, porque quando Jesus chega, as coisas mudam. Jesus, ele sabia que lá não era lugar para eles estarem, mas Jesus mostrou para eles. E quando ele está no negócio, as coisas acontecem. E aí eles pescaram. Mas aquilo que eu tenho para falar com você nessa noite, que a hora já está passando, passou o fone, eu pensei que ia demorar mais tempo, é que Deus, ele tem te chamado para viver inteiramente com Ele. Pode ficar de pé. Quero convidar o ministério de louvor. Se puderem apagar as luzes. Eu te amo, Jesus. Nesse tempo, Deus tem te chamado para viver essa transformação por completo. Porque a maior evidência do Espírito Santo é uma vida transformada. É uma vida de devoção a Ele e disposto a viver uma vida aqui nessa terra, conhecendo o Senhor, prosseguindo em conhecê-lo. Porque eu tenho certeza que eu nunca moraria com ninguém, com alguém que eu não conheço, com alguém que nunca se relacionou comigo, com alguém que nunca conviveu e nunca aceitou as minhas opiniões. Então, muitas vezes a gente faz isso com o Senhor. Aqui na terra a gente o ignora, a gente fica o tempo todo resistindo à voz dele, resistindo aos propósitos dele. E no final da nossa vida a gente jura que a gente vai chegar lá e vai ficar cantando santo, santo, santo com ele. Tenho certeza que Deus, ele tem despertado algo em mim e em você, para que a gente possa tirar essas reservas, entender que a gente não tem para onde voltar, porque é nele que nós estamos caminhando, está nas suas palavras. A gente não caminha sobre as águas, a gente não caminha sobre as águas, porque assim como foi com Pedro, ele não caminhou sobre as águas, ele caminhou sobre uma palavra de Jesus. E Jesus estava lá para quando as aflições o atingiram, quando os pecados